Nós vamos ler Mateus 6, verso 19, mais uma vez, e continuar os nossos pensamentos. De fato, onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Verso 19, Mateus capítulo 6, diz assim a palavra do nosso Deus, palavra viva, palavra poderosa: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que Deus continue abençoando a meditação na sua palavra nessa noite, nesta data especial, né? Eu queria, nessa segunda reunião, pensar um pouquinho em algumas razões pelas quais nós devemos considerar, de fato, o versículo 19 como um mandamento que deve ser observado, obedecido, seguido, né? Dentro, é claro, das condições individuais, dentro de um discernimento, de um temor do Senhor, que cabe individualmente a cada um de nós. Então, a primeira coisa, olhando para esses versículos, que eu poderia, mas por que é errado, ou por que eu não devo ajuntar tesouros na terra? O primeiro argumento é, porque Deus assim disse, e isso deveria bastar. Por que Adão e Eva não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque Deus assim disse. Isso basta, meus irmãos. A ordem, o mandamento, a instrução de Deus deveria bastar para nós. Pelo simples fato de que nós sabemos pela palavra de Deus e nós já temos provado em nossas vidas que Deus tem o melhor para nós. Eu é que sei, diz o Senhor, os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de bem, pensamentos de paz, para que alcanceis o fim que desejais, para que vocês prosperem. Deus quer o melhor para nós. Basta que nós possamos olhar como Deus olha e entender o que é melhor. Qual é o tesouro? O que é que vale a pena? O que é que tem valor eterno? Nós muitas vezes somos, e o texto ali é duro, né? Nenhum de vós seja devasso ou profano como Esaú, que por um prato de lentilhas vendeu o seu direito de primogenitura. Nós somos assim muitas vezes, por aquilo que é imediato, por aquilo que é visível, por aquilo que eu quero agora, eu rejeito, eu desprezo o dom de Deus. Eu desprezo o espiritual, eu desprezo o eterno, porque eu quero o agora, as minhas necessidades agora, sendo que nós somos sempre convidados a olhar para a eternidade, a olhar para frente, a olhar para a esperança que de fato nutre as nossas vidas. Por que eu não devo ajuntar? Porque Deus diz, não ajuntem tesouros aqui na terra. E ele ainda dá uma razão para isso, porque a traça consome, o ferrugem corrói e o ladrão rouba. O ladrão vem com violência e rouba, toma da sua mão. Não são duráveis, não são eternos. De fato, isso deveria bastar para nós. Obrigado. Mas há outras razões que nós podemos considerar. Quando nós ajuntamos tesouros na terra, quando o nosso coração está nas coisas desta vida, nós negligenciamos as necessidades espirituais deste mundo que jaz no maligno, deste mundo que está nas trevas. Abra sua Bíblia, Provérbios capítulo 24. Provérbios capítulo 24, verso 11.
Os cristãos que ajuntam tesouros na terra, que põem ali o seu coração, estão negligenciando, desconhecem a necessidade espiritual daqueles que estão ao seu redor. Olha o que diz Provérbios 24:11. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e os que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não o sabemos, porventura não considerará aquele que pondera os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Ora, eu estou ajuntando tesouros na terra, eu estou colocando ali o meu coração, e eu deixo aqueles que estão caminhando a passos largos para o inferno, sem nenhuma provisão espiritual. O meu tempo, a minha dedicação, o meu empenho, o meu investimento são para os meus bens, para o meu tesouro. E eu não tenho tempo de avisar aquele que caminha no caminho largo e dizer a ele, olha, o fim deste caminho é a morte. E diz o Senhor, se eu disser ao homem que ele morrerá, e tu não o avisares, da tua mão requerirei o sangue daquele que foi condenado, mas se tu o avisares e ele não te ouvir, então você está livre do sangue daquela pessoa. Quantas pessoas passaram por nossa vida, e nós estávamos ocupados demais com as nossas coisas, que nem sequer uma palavra falamos de Cristo Jesus. Um folheto, um convite. Não paramos para ouvir as suas queixas, eles estão nas trevas, eles estão carregados com os seus fardos, eles estão na vergonha do pecado, na miséria do pecado. Nós não temos tempo de ouvi-los. Quanto mais contar para eles da graça maravilhosa de Cristo. Quando eu estou ocupado com os meus tesouros, que a traça corrói, a ferrugem corrói, o ladrão rouba, eu não posso repartir os tesouros abundantes da graça de Deus. E sabe, esse tesouro da graça de Deus, ele não acaba. É aquela botija que você tira. Tudo que Deus dá é fonte jorrante, é inesgotável. Já percebeu isso? Eu gosto de repetir isso. Talvez você já me ouviu falar isso. Deus dá aquilo que é abundante. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. É vida inesgotável, é vida eterna. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, de que maneira? Com liberalidade, generosamente, abundantemente, e não lança em rosto. Mesmo quando a gente desobedece, toda a sabedoria não anda segundo o conselho de Deus, Deus não lança em rosto, mas Ele dá com generosidade. Aquele que beber da água que eu lhe der, nele se fará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Deus derramou em nossos corações o seu amor. Derramar é quando é abundante, gota é que é pouquinho. Derramar é abundante, é inesgotável. Então, quando eu estou ocupado com as coisas finitas, vazias desta vida, eu deixo de repartir os tesouros eternos, e tesouros que quanto mais eu reparto, mais eu tenho. Então, meu irmão, não perca as oportunidades que Deus te dá. Ah, mas eu preciso agora fazer aquele trabalho, mas Deus abriu uma porta de evangelizar. Então, espera um pouquinho. Ou então, organiza a sua vida, para que você possa aproveitar as oportunidades, para que você possa colocar de fato a igreja em primeiro lugar. Muitas pessoas estão carentes, de fato, de ouvir as verdades da palavra de Deus. Na cidade de Ribeirão Preto, eu creio que há muitos que estão buscando de todo o coração. Você acha que os anjos vão descer para falar para essas pessoas que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por meio de Cristo? É os anjos que têm que descer e contar da graça salvadora, a graça de Deus que se revela salvadora a todos os homens? Não, somos nós.
É nossa responsabilidade. Ah, mas o meu tempo. Ah, é o combustível do meu carro. Olha o combustível quanto está caro, né? Ah, mas eu preciso... Quando nós ajuntamos tesouros na terra, nós negligenciamos as necessidades espirituais. É quase um crime espiritual. Ver, saber das necessidades, saber que há muitas pessoas indo para o inferno e eu não me importo. Eu estou ocupado. Eu estou cuidando das minhas coisas. Às vezes eu falo que a gente realmente não crê na condenação, no inferno, porque se a gente acreditasse mesmo, a gente não ia cessar um momento. E eu estou pensando naqueles que nós amamos, que ainda não chegaram ao arrependimento. Eu nem estou pensando naquele vizinho que a gente nem conhece direito, ou naquele que se torna oposição e inimigo. Eu estou pensando em pessoas que nós amamos. Às vezes um filho, um tio, um parente, sabe? E nós não temos tempo de fazer uma visita e contar de Cristo e falar do Evangelho e aproveitar as oportunidades, porque eu estou ocupado com as minhas coisas. Às vezes eu faço uma festa, um churrasco para mostrar o resultado do meu trabalho, mas não convido para uma reunião, não faço um estudo evangelístico, não tenho prazer de falar da graça de Deus. Aquele texto que eu citei, Ezequiel 33:6, né? Mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requerirei da mão do atalaia. O seu sangue requerirei da mão do atalaia. Ainda 1 João 3,17 diz assim: aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Fechar-lhe o coração. Aqui a necessidade, ela pode ser material, mas ela pode ser também espiritual. E eu quero pensar nesse primeiro momento, nessa necessidade espiritual. E eu tenho condições de repartir o que é espiritual, mas eu fecho o meu coração. Como pode permanecer nesta pessoa o amor de Deus? Outra passagem que eu gosto muito, aqueles leprosos na porta da cidade, a cidade cercada, e Deus faz ouvir o barulho de um grande exército, e o exército inimigo foge, e aqueles leprosos em um momento eles falam, olha, a cidade estava em grande fome, né, porque estava cercada, havia grande miséria na cidade por causa da guerra, e aqueles leprosos ali fora, sem esperança de nada, falaram, olha, vamos lá no arraial do exército inimigo, se eles nos deixarem viver, viveremos, se nos matarem, tão somente morreremos. Nós já estamos mortos mesmo, nós somos leprosos. Nós estamos de fora da cidade. A cidade está em miséria, faminta. Não tem comida, não tem água, está cercada. Vamos lá. Vamos ver o que acontece. Está vendo? Não tinha esperança nenhuma de nada. Mas Deus fez ouvir o barulho de um grande exército, e o exército inimigo fugiu para salvar suas vidas. Deixou tudo. Deixou comida, deixou roupa, deixou ouro, deixou tudo. As tendas montadas. Eles chegam ali, eles encontram aquela abundância. Eles tomam para si comida, prata, roupas, escondem. Mas um deles fala, olha, nós estamos pecando. Aqui tem recurso para alimentar a cidade inteira. Aqui tem recurso para abençoar a cidade inteira. Se nós nos calarmos, seremos tidos por culpados. Isso se aplica às coisas materiais, mas eu quero nesse primeiro momento aplicar às coisas espirituais. Deus fez um milagre e Deus colocou diante de nós recursos ilimitados. Uma verdade viva e poderosa. Vasos de barro, que carregam dentro de si um tesouro precioso.
Homens e mulheres na sua fraqueza, nas suas limitações, mas que levam dentro de si o Espírito Santo de Deus. Você já pensou nisso? Você já pensou com seriedade nisso? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Poder para salvar, poder para pregar o Evangelho, coragem, ousadia. Não estou falando de milagre para curar uma doença, estou falando da vida para alguém que está morto em ofensas e pecados. Esse é o poder que está dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo, e quando nós damos a ela liberdade de agir através de nós, não é eu querendo que, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Não, Senhor, faça em mim a tua vontade. Eu morri. Irmãos, entendamos isso. Nós, o eu, morremos para o mundo, para o pecado. Nós cantamos, usa-me. Não é eu tentando fazer a vontade de Deus, é eu morrendo e permitindo que Deus faça em mim, cumpra em mim a sua vontade. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O Senhor me envia. O Senhor dirige, o Senhor age, o Senhor escolhe. Onde, como, quando. Eu não faço exigência. Eu quero um lugar onde eu tenha condições, onde meus filhos... Não há exigências aqui. Eu vi um testemunho daquele irmão, não sei se vocês conhecem, Ronaldo Lidório. Ele trabalha muito com missões, tem um ministério que eu aprecio. E ele falava de uma visita a alguns países da Ásia, e conversando com alguns missionários ali, locais mesmo, plantadores de igreja, né, pessoas da Ásia mesmo, ele não menciona os países, e ele fala assim, que aqueles homens, um deles pelo menos, falou, eu estava pronto a qualquer coisa, porque a perseguição, e perseguição de fato, mas em determinado momento, fui preso eu e a minha família, ele tem filhos, e ele falou, nessa hora parece que eu não estava preparado para ver os meus filhos sendo presos por causa do Evangelho. Meus irmãos, e ele diz que naqueles momentos de prisão, os filhos foram soltos, a esposa, e ele demorou um pouco mais, mas acabou sendo solto também. Mas foi ali que Deus deu a ele o valor das coisas eternas. A liberdade aqui não é importante, não é valiosa. Mas se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. É a liberdade eterna. Livres da condenação, livres da opressão do pecado, livres no final de tudo da presença do pecado. Então, se é necessário que eu esteja preso por causa de Cristo e do Evangelho, mas eu nunca vou chegar a esse ponto se eu amo as coisas desta vida, se eu tenho tesouros aqui, se o meu coração estão nessas coisas. Desculpa, irmãos, eu vou mencionar aqui, mas olha, as igrejas que abrirem as suas portas serão multadas por causa da pandemia. Tudo bem, havia uma questão, mas vamos considerar. Por causa de uma multa, a gente fechou as portas. Mas nós estávamos preservando vidas. Eu não vou entrar nessa seara, desculpa, vamos voltar para o texto. O que é mais importante? Ali em Uberaba, a gente cumpriu o decreto, reuniu numa chácara e orientamos os irmãos, principalmente os mais idosos, a não reunir, cumprindo todos os protocolos de saúde que estavam ali postos diante de nós pela prefeitura. Mas a minha mãe, ela aparecia nas reuniões. Falei, mãe, a senhora não pode vir. A senhora tem que ficar em casa. Não, eu não vou ficar em casa. Eu vou na reunião. Aí um dia eu falei para ela, mãe, brincando, né? Eu vou ter que disciplinar a senhora. E ela, você não ousa fazer um negócio desse, né? E olha, eu acho que no Beija-Flor, nós tivemos uma perda. Uma irmã, Maristela, nova, 40 e poucos anos. Mas eu acho que no Beija-Flor, entre os irmãos, a minha mãe é a única que não pegou a Covid ainda. Não vou dizer que isso é milagre, não vamos, né? Mas ela estava lá nas reuniões, na chácara, na
casa, quando permitido de novo no salão, e está lá. Com leucemia, fazendo tratamento. E se vier uma perseguição? Pena de morte. Eu li uma frase esses dias, eu até compartilhei numa dessas redes sociais. Se você fosse acusado de ser cristão, teria prova suficiente para te condenar? Ele é cristão. Vamos fazer as provas, vamos vasculhar a vida dele. Não é não. É nada. Ele tem tesouro doidado, está ocupado com as coisas dessa vida, e se vasculhar mesmo, acha cada absurdo, né? Meus irmãos, se formos acusados de sermos cristãos, haveria prova suficiente para nos condenar? Cristão é ser imitador, seguidor de Cristo. Quem foi Cristo? Como ele viveu neste mundo? Quais eram as suas prioridades? Como ele recebia as multidões? Como ele tratava? Como ele vivia? Sabe? O que Cristo amava? Onde ele ajuntava tesouros? E aqueles leprosos, então, voltando para a história dos leprosos, então disseram uns para com os outros: não fizemos bem, este é dia de boas novas, e nós nos calamos. Meus irmãos, hoje é dia de boas novas. Nós temos uma boa nova vinda dos céus. Não podemos nos calar. Não por causa de tesouros desta vida, ou por nenhum outro motivo. É-nos dado esta honra, é-nos dado este privilégio, e Paulo diz: ai de mim, se não pregar o evangelho, porque me imposta esta obrigação. Assim pregava o velho senhor Guilherme numa praça lá em São Joaquim: ai de mim, com aquele sotaque de escocês, né? Ai de mim, se não pregar o evangelho. É-me imposta esta obrigação. Sabe, se nós nos ocuparmos com as coisas, vamos avançar, né? Se nós nos ocuparmos com as coisas dessa vida, além de negligenciar as necessidades espirituais, negligenciamos as necessidades materiais e físicas deste mundo. Quantas pessoas em miséria há entre nós ou ao nosso redor? Por que nós estamos ajuntando? Se o Senhor nos ensina a socorrer o necessitado, a amparar o pobre, a receber o peregrino, o viajante, e assim por diante. Provérbios 3, 27 e 28, não deixes de fazer o bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo, não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, que tu darei, se já o tens contigo. Façamos o bem a todos, diz a palavra de Deus, mas principalmente aos da família da fé. É nossa responsabilidade fazer o bem, agir em boas obras, e boas obras contém em boas obras o ajudar, o socorrer. A obra social não é a primeira responsabilidade da igreja, eu concordo. A primeira responsabilidade com relação à sociedade em que nós vivemos é pregar o evangelho, é a necessidade espiritual, mas nós não podemos negligenciar a obra social, o repartir, o dar o pão. Como que eu posso dizer Deus te abençoe ao faminto e mandá-lo para sua casa, quando na minha casa eu tenho sobrando? Ou não tem? Eu acredito que tem. Como que nós podemos passar e ver a necessidade? Mas tudo isso deve ser planejado, claro, deve haver planejamento, mas tem que ter. As nossas igrejas deveriam se preocupar um pouco mais com a questão social. Mas isso só vai funcionar quando o nosso coração não estiver naquilo que ajuntamos. Há muitos Lázaros por aí. Tá? O
problema é saber, às vezes, irmãos, que esses Lázaros, lembra do Lázaro, o mendigo, que os cães vinham lamber-lhes as chagas? Eles não estão só na porta dos ricos, não, às vezes está na nossa porta, e nós somos indiferentes. Está na nossa janela. Nós poderíamos abençoá-los com aquilo que é espiritual e também repartir um pouco daquilo que nós temos. Mas enquanto eu estou ajuntando, eu deixo de ajudar. Enquanto eu estou guardando no banco, eu não tenho condições de levar uma cesta básica, de levar algo num bairro carente, de fazer um trabalho evangelístico juntamente com uma ação social, porque eu estou juntando. Ou uma coisa ou a outra. Ou você corre para os seus bens, para os seus tesouros, ou você abandona os seus tesouros. Então, claro, o mandamento, né? Qual o maior mandamento, Senhor? O maior mandamento é esse: amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Amarás ao Senhor teu Deus. E o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quem são os meus próximos? As pessoas com quem eu me encontro, com quem eu tenho oportunidade de socorrer, de amparar. Mais uma vez, é algo muito pessoal, né? Além da responsabilidade coletiva como igreja, que nós deveríamos ter planejamento de trabalhos sociais durante o ano, mas é também algo pessoal, quando você está na rua, quando você encontra alguém, quando você percebe uma necessidade, né? Mateus 25, eu gosto muito desse texto. Mateus 25, 42. A partir do verso 34, ele fala daqueles que fizeram, né? Verso 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, pois por herança o reino que desde a fundação do mundo vos está preparado. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me, né? E aí eles perguntam, então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Ou quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. E lá no 42 ele está falando daqueles que não fizeram. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. E assim por diante, né? Mas Senhor, quando que o Senhor teve essas necessidades e nós não atendemos? Quando vocês não fizeram aos pequeninos. Aqui ele fala pequeninos irmãos, mas nós podemos aplicar quando nós não cumprimos essa nossa responsabilidade. Não só de visitar um irmão enfermo, não só de visitar alguém que está preso, né? Às vezes um irmão preso por causa do evangelho até, e assim por diante, mas de visitar aqueles que estão nessas condições de carência, de necessidade, de fazer alguma coisa em prol deles, para que quem sabe ali abra-se também uma porta para o evangelho. É nossa responsabilidade. Nós precisamos atentar para esta verdade. Eu oro muito a Deus e peço: Senhor, eu não quero ouvir o Senhor dizendo isso para mim: eu tive fome e você não me deu de comer, eu tive sede, você não me deu de beber, eu estava nu, você não me vestiu, eu fiquei doente, você não foi me ver, eu estava preso, você não me visitou, eu estava peregrino, você não me hospedou. Quantas vezes nós deixamos passar as oportunidades de repartir daquilo que pertence ao Senhor? Quando nós ajuntamos tesouro na terra,
nós negligenciamos as necessidades espirituais, nós negligenciamos as necessidades materiais. E eu quero terminar com esse texto aqui, de 1 Coríntios 4. Eu não reparei a hora que eu comecei, mas eu acredito que eu tenho que parar às 8h30 mais ou menos, né? Então eu quero terminar com 1 Coríntios 4. Primeira Coríntios 4:8, verso 8. Olha esse texto, Paulo está dizendo aos coríntios: já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais, e quisera reinasseis para que também nós viéssemos a reinar convosco, porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por último, como condenados à morte, pois somos feito espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, vós sois sábios em Cristo. Nós, fracos, vós fortes. Vós ilustres, nós vis. Até esta presente hora sofremos fome, sede, estamos nus, recebemos bofetadas, não temos pousada certa. E nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como lixo deste mundo e como escória de todos. Você já parou para olhar para esse texto? Você já parou alguma vez para considerar esse texto? Paulo está dizendo de maneira aqui, olha, vocês já são ricos, vocês já estão reinando, vocês estão fartos, vocês aproveitam de tudo que vocês querem, o que o coração de vocês deseja, vocês têm. E aí ele se coloca junto com os apóstolos, mas nós não estamos reinando com vocês. Quem dera nós estivéssemos reinando junto. E aí ele começa a dizer qual era a condição deles, apóstolos. O que eles estavam passando. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, vocês estão sentados nos lugares mais caros do Coliseu. Vocês assistem o espetáculo. Sabe quando os cristãos são jogados aos leões? Vocês estão nos melhores lugares. Vocês estão assentados como reis, vocês têm as suas coroas, vocês estão assistindo o espetáculo, e nós, diz o apóstolo, nós somos o espetáculo. Vocês são sábios, vocês são fortes, vocês são ricos. Nós, fracos, vis, né? É assim que ele apresenta ele juntamente com os demais apóstolos. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que, olha, não é hora de reinar. Nós não vamos reinar. Vocês estão esquecendo que antes da coroa, vem a cruz. Vocês estão esquecendo que Cristo ainda não reina. Por que você está reinando? De certa forma, você está afrontando, sabe? Você está desfrutando, você está aproveitando dos bens, e olha para o teu Senhor. Cristo está ali do lado, dizendo, eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Cristo está vivendo de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o Evangelho, vivendo uma vida simples. A Bíblia não faz apologia à pobreza, tá, gente? Eu não estou fazendo isso aqui também hoje, não. É o valor das coisas, é o tesouro, onde está? Aquilo que é mais importante, mais precioso. Sabe, eu estou comprando, eu estou desfrutando, eu estou vivendo, eu estou aproveitando. E Cristo está ali, ó. O Filho do Homem não tem onde reclinar. As raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Desde bebê não havia lugar para ele. Sem pousada certa. Não é isso que o apóstolo diz dele e dos apóstolos? Nós não temos pousada certa. A condição daqueles irmãos era essa. E como eu me envergonho, muitas vezes, da minha vida regalada,
com tantas coisas, sabendo que há tantos na miséria, não somente material, mas principalmente espiritual. Cristo foi rejeitado. Nós queremos ser aceitos, desfrutar, provar o melhor desta terra. Este mundo está reservado para o fogo. Aqui não é a nossa casa, não é o nosso lugar. Romanos 8,17. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Você já padeceu com Cristo? Não, você quer ser glorificado já. Você quer desfrutar. É bênção de Deus. Desculpa a maneira enfática que eu estou falando. Eu não estou aqui direcionando a ninguém, nem quero ofender ninguém. Eu quero que nós pensemos. Consideremos as verdades de Deus. Eu já padeci com Cristo? Eu já padeci por causa do Evangelho? Eu já sacrifiquei algo em favor do Evangelho? Eu já tirei ou reparti do que é meu para suprir a falta do necessitado? Eu já, sabe? O verso 9 que nós lemos, porque tenho para mim que Deus a nós, os apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feito espetáculo ao mundo, aos anjos, aos homens. Somos feito espetáculo, ele diz. Os apóstolos que nós podemos dizer, não, eles merecem alguma coisa, eles merecem recurso, eles merecem o melhor, são apóstolos. Não, nós somos feitos espetáculos. Espetáculo, e ele coloca os espectadores ali, são o mundo, os anjos, os homens. Todos estão olhando as terríveis experiências pelas quais esses homens estão passando. E nós gostamos de ler e falar de Hebreus 11, os heróis da fé. Mas nenhum dedo se move para tentar agir e sofrer e padecer como aqueles homens sofreram. Em obediência, em submissão. Homens dos quais o mundo não era digno. Algo semelhante pode ser dito a respeito de nós? Algo semelhante Deus poderia testemunhar a nosso respeito? Onde está o teu tesouro, meu irmão? Ali está também o teu coração. Nós somos loucos por amor de Cristo, vós sábios em Cristo, nós fracos, vós fortes, vós ilustres, nós somos vis. Você nota aqui há um paralelo aqui com 1 Coríntios capítulo 1, abre lá, 1 Coríntios 1, volta aí uma página, né? Verso 27 e 28. Olha o que Paulo diz, nós somos loucos, nós somos fracos, nós somos vis. Agora, Coríntios 1, verso 27 e 28. Mas Deus escolheu as coisas loucas. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo. Paulo está dizendo, isso nós somos. Loucos, fracos, vis. Vocês são sábios, são fortes, estão nos melhores lugares, estão aproveitando a vida. Sabe qual era a condição daqueles homens? Como a igreja de Laodiceia. Você acha que tem tudo, e você não sabe que você é um pobre, cego, miserável. Não é isso que diz o texto lá? Nu, você é um necessitado. Tem bênçãos, tem tesouros na terra, mas não tem tesouros no céu. E ele continua, verso 11, até o presente momento, até a presente hora, olha, a realidade da vida cristã não é vocês que estão reinando,
Coríntios. Não é vocês que estão aproveitando a vida, que são sábios em Cristo, que estão nos melhores assentos. A realidade, até o presente momento, o que nós temos passado é fome, sede, nudez, recebemos bofetadas, não temos pousada certa. Isso aqui é uma escolha de vida. Isso aqui é que eles deixaram de ajuntar tesouros na terra e resolveram ajuntar tesouros no céu. Por isso essa condição. Por isso estão nessa situação. Não, Alexandre, é porque havia perseguição. E por que os coríntios não estavam na mesma situação? Eram crentes. Está falando com a igreja, está falando com irmãos. Os apóstolos seguiam os passos. Nota aqui, naquilo que o apóstolo fala, eles estavam seguindo os passos de Cristo. Cristo teve fome, Lucas 4:2, sede, João 4:7, foi esbofeteado, Marcos 14:65, não tinha lar, Lucas 9:58, foi injuriado, 1 Pedro 2:23, foi perseguido. Eles caminhavam como Cristo. Ser semelhante a Jesus Cristo através do meu viver é tudo quanto a Deus eu peço, como Cristo eu quero ser. Meu irmão, faça um propósito com você, estude a partir de hoje, fala assim, eu vou estudar a vida de Cristo e eu vou imitar literalmente Cristo. E aí quem sabe um dia a gente possa dizer, como o apóstolo Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Jesus Cristo. Como é difícil para nós, especialmente nesses dias, né, que nós vivemos amamos o mundo, esta é uma verdade, e Deus diz, não ameis o mundo, e nem aquilo que no mundo há, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, a concupiscência da carne, são do mundo, e não de Deus. Busquemos aquelas coisas que pertencem ao Senhor. Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz, eu sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Olha, não foi todo o tempo assim, não foi todo o tempo miséria, fome, tristeza, não, mas ele sabia passar por essas situações, porque ele escolheu. Então, se Deus permitiu momentos de escassez, de privações, de sofrimento, de prisões, de açoites, louvado seja Deus. Se Deus permitiu momentos de fartura, de abrigo, de amparo, louvado seja Deus. E esses recursos que sobravam eram usados para a glória de Deus. Paulo, ele sempre fala, eu trabalhei com as minhas mãos para não vos ser pesado. Eu que tinha o direito de receber de vós o sustento, eu trabalhei. E mesmo assim ele não juntou nada, porque ele termina a vida dele preso, ele tinha uma capa, um pergaminho. Nós vamos terminar a nossa vida com quanto? Teve um pregador, desses pregadores ingleses, eu não vou lembrar o nome dele agora, ele diz assim, quando eu morrer, se eu deixar para trás 10 libras, vocês podem me chamar, ou me considerar, um ladrão e salteador, porque eu roubei a Deus. 10 libras. Terminando aqui, o verso 24, 1 Coríntios 11, perdão, e 24, não é o capítulo 4, 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo fala daquilo que ele sofreu, e nós vamos terminar com esse versículo. Verso 24. 2 Coríntios, perdão, gente, 2 Coríntios. Não 1 Coríntios. 2 Coríntios 11 e 24. Verso 23 ele fala, né? Tem comecinho ali, são ministros de Cristo, mas ele começa em trabalhos
muito mais em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. E aí ele vai. Isso aqui é a vida de um homem que não ajunta tesouros na terra, mas ajunta tesouros junto de Deus. É claro que ele tem todo o contexto, né, da vida do apóstolo, do trabalho dele como apóstolo, das suas viagens, da sua defesa, né, de como ele foi levar o evangelho mesmo diante dos grandes, né, de governadores e assim por diante. Mas na nossa vida pessoal, ainda que eu talvez não venha passar por isso, açoites, prisões, a verdade é, se eu estou juntando tesouros na terra, eu não vou chegar nem perto disso aqui. Eu não vou ter o privilégio de servir a Deus. Eu não vou ter o privilégio de usar daquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos para a glória de Deus. Esta é a grande verdade aqui. Viver uma vida amando os tesouros terrenos é viver uma vida contrária ao exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo, que nós já temos falado. E eu vou enfatizar mais uma vez, estude, leia a respeito da vida de Cristo, a maneira humilde, simples, que aquele que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhando-se e esvaziando-se, foi feito homem, e como homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Eu preciso entender isso, eu preciso amar os meus irmãos até o fim, até a última consequência, que seja a morte, se necessário, e até o último momento em que nós estamos ainda aqui neste corpo, cheio de limitações, né? E às vezes tem alguns que é difícil amar, os irmãos vão concordar comigo, né? Eu mesmo, possivelmente, sou alguém difícil de amar, mas eu tenho que amar até o fim. Cuidar, amparar, socorrer, repartir, espiritualmente falando e materialmente falando. A maior prova de amor que nós podemos dar, a maior prova de que amamos a Deus, qual é? A nossa devoção, o nosso louvor? Eu acho que não. Quando o Senhor Jesus restaura Pedro, gosto também dessa passagem. E agora, com certeza, eu termino aqui. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. O que o Senhor Jesus fala para Pedro? Pedro, apacenta os cordeirinhos. O que Cristo estava dizendo aí? Cuida dos teus irmãos. Cuida das minhas ovelhas. Cuida dos meus filhos. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta os cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Então, a maneira de você provar que você me ama, Pedro, é cuidando dos teus irmãos. É amando os teus irmãos. É levando o evangelho para conquistar ou resgatar das garras do inferno irmãos. Amamos a Deus? Amamos a Cristo? Devemos amar uns aos outros. Devemos amar o próximo. E não dá para amar o próximo. Não dá para amar uns aos outros. Amando os meus tesouros. Com o meu coração nos meus bens. Na minha fazenda. Nos meus recursos. Naquilo que eu quero conquistar e comprar e adquirir e ajuntar e acumular. Não dá. Ou amamos, ou colocamos o nosso coração nos tesouros eternos que se revelam na maneira que cuidamos uns dos outros e proclamamos o evangelho para aqueles que estão lá fora, ou amamos os nossos tesouros. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a
é como se nós pudéssemos, depois dessa pandemia, né? Os irmãos têm falado, voltando agora, depois de um tempo sem, então vamos recomeçar. Vamos recomeçar da maneira que os primeiros irmãos fizeram. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos voltar àquela maneira simples, mas tão eficaz de servir a Deus. Para que a nossa pregação possa ter os mesmos resultados. 3.000 almas, 5.000 almas. Vamos ter que aumentar o salão. Vai ter que comprar o terreno que está ali na frente vazio, né? Construir um galpão mais enorme. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a avaliar essas coisas. E se, meu irmão, o teu coração não está nos teus tesouros, Deus seja louvado. Continua seguindo, pondo o teu coração nas coisas eternas. Agora, se você identificar que você ama e se dedica a alguma coisa que é terrena, então resolve isso. Resolve isso hoje. E se puder resolver, resolve agora. Que Deus te abençoe. Amém.